Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária e rufem os tambores porque chegou o último vídeo do ano trazendo as minhas 10 melhores leituras de 2018. Já postei então 2 vídeos de retrospectiva. Eu preferi fazer essa organização porque tinha tanto livro que eu queria contar pra vocês, mas que eu sabia que se eu fizesse um top 10 como eu tô fazendo hoje, muitos deles ficariam de fora. Dos 10 livros que eu vou mostrar pra vocês, basicamente a maior parte deles já foram mencionados nesses vídeos anteriores, então pra não ficar repetitivo, eu vou falar deles mais superficialmente. Todos os livros que vão ser apresentados aqui vão ser apresentados de acordo com a ordem em que eles foram lidos, não é a ordem de preferência, até porque eu não sei fazer isso. E começando então com o primeiro que eu li dessa lista, Volte Pra Mim, da Paola Alexandra. Foi um livro que me surpreendeu demais, tanto pela construção dele, pelo rumo tomado pelas personagens, pela história que realmente a Paola entregou, com o capricho que ela entregou. Esse é um romance de estreia, mas que não deixa em nada parecer que é um romance de estreia. Parece que a Paola escreve a vida inteira e escreveu 450 mil livros. Ele tem uma história então que é delicada, que é emocionante, que tem personagens com conflitos que são bem construídos, com cenários bem construídos. É um livro que envolve a gente na trama, nos acontecimentos, nas emoções, que vai falar sobre autodescoberta, que foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, de ver então a protagonista tão dona de si, tão buscando realmente quem ela é, acima de qualquer outra coisa, e com todas as outras coisas que estão presentes, as relações familiares, a questão do perdão, a questão dos recomeços, o romance em si, um amor entre amigos, enfim, foi um livro que me emocionou ao extremo. Outro também que foi mencionado várias vezes ao longo do ano foi o A Mulher na Janela, do A.J. Fink. Foi um livro também pra mim extremamente bem construído. Também é um romance de estreia e que também surpreende, né, por esse fator. É um livro então que ele vai trazer muitas referências do cinema, que vai construir a história pouco a pouco, que vai trazer reviravoltas. É um daqueles livros extremamente angustiantes que fazem a gente querer ler sem parar. Eu li o livro em um dia porque eu realmente não conseguia parar de ler, e eu adorei toda a tensão que ele traz, todo o thriller que ele traz, toda essa questão psicológica de fazer a gente pensar o que realmente está acontecendo, o que não tá, o que é verdade, o que não é. Enfim, foi um livro que me entreteve demais nesse aspecto, que cumpre muito bem então dentro do gênero que ele se propõe a ser, que é o thriller psicológico. Um dos meus queridinhos tchuk-tchuks do ano, Rainhas Geek, da Jane Wilde, que também não tinha como ficar de fora, porque eu me apaixonei por completo por esse livro, principalmente pelo fato então de eu ter começado a ler de forma tão despretensiosa. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim do livro quanto eu gostei. Foi uma leitura extremamente envolvente, que tocou em temáticas que são muito importantes. É um livro que traz muita representatividade, que é uma coisa que a gente precisa tanto encontrar nas leituras, e ele tem um clima que é tão pra cima, que realmente assim dá um quentinho no coração. Outro que não dava pra ficar de fora, né, mas tem que ser mesmo para sempre, da minha diva Sophie Kinsella. Eu acho que não importa, o que essa mulher escrever vai entrar nos meus favoritos do ano, todos os anos que eu ler, porque a escrita dela funciona demais pra mim, a narrativa dela me envolve de uma forma que basicamente só ela e pouquíssimos outros autores, né, conseguem. Digo isso em questão de todas as obras, porque todos os livros dela têm esse efeito similar em mim. E aqui a gente tem um livro, então, que ele não vai ser daquele extremo do humor, não é um livro que vai te fazer dar gargalhadas, embora ele tenha passagens divertidas, mas que também vai trazer uma história já de um casal já mais maduro, já um casal que tá há 10 anos juntos. Então a gente tem uma temática um pouco diferente. E foi um livro, então, que me emocionou pela história de amor que tá aqui, por aquele quentinho no coração que o livro também deixa quando a gente termina de ler, pelas passagens que foram divertidas, que me divertiram horrores. Enfim, foi uma das leituras mais gostosas que eu fiz no ano. Um livro também que, quando eu terminei de ler, eu senti aquele arrebatamento, aquela coisa de gente, eu amei essa leitura. Foi o Menina Boa, Menina Má, que também então é um thriller psicológico muito bem construído. A questão do psicológico aqui eu acho que é ainda mais presente, né, do que de Uma Mulher na Janela, porque aqui a gente tem uma narrativa que realmente parece acompanhar a mente da protagonista, né, então a forma de como as frases são construídas, de como elas são, né, colocadas lado a lado, remete muito a esse processo mental da protagonista. E eu amei esse livro, principalmente então por causa dessa construção dele, pela forma de como a autora foi inserindo as cenas, de como ela foi antecipando algumas coisas de uma forma
tão hábil, de como ela realmente encaixou peça a peça. Então pra mim é um livro extremamente bem construído, que também foi uma narrativa que eu não conseguia parar de ler, daquele livro assim de tirar o fôlego, e também entrou pra mim entre os favoritos do gênero. Um dos livros, né, que ainda não havia sido mencionado em nenhum dos outros vídeos, Casa das Estrelas, que foi uma leitura que eu me encantei por completo, que assim que eu terminei de ler, então eu entreguei o livro também pra minha mãe e pra minha tia lerem, e eu ouvi as duas lendo, né, em voz alta, elas leram juntas. Esse aqui é um livro, então, de não ficção, em que o Javier Naranjo, então, que é da Colômbia, ele é um professor de literatura, ele propôs ao longo dos anos fazer uma atividade com os alunos dele, que ele entregava algumas palavras para esses alunos e pedia para eles definirem essas palavras de acordo com as próprias visões de mundo que eles têm. Então, a gente enxergar essa visão de mundo pela perspectiva do olhar da criança, ver como eles entendem aquelas coisas, em alguns momentos foi muito divertido, porque tem algumas definições que são realmente engraçadas, que fazem a gente dar risada, algumas outras são bastante dolorosas, então fazem realmente a gente pensar que tipo de realidade essas crianças vivem, né, pra poder enxergar aquela coisa daquela forma. Algumas outras são extremamente poéticas e profundas, que realmente assim bugam o nosso cérebro de ver a profundidade do olhar daquela criança para aquilo, a delicadeza, a suavidade, enfim, é um livro incrível, que ele é lindo visualmente e pelo conteúdo. Um dos meus grandes queridinhos do ano, Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh, foi pra mim, acho que o romance que mais me encantou nesse ano, que mais me tocou, também pela construção dele, pela forma de como a autora soube colocar emoção com acontecimentos. Então ele é um livro cheio de reviravoltas, é uma trama, né, que ela tem muita coisa acontecendo, e ao mesmo tempo ela é uma trama que tem muita delicadeza pra ser desenvolvida, porque a autora realmente mergulha nos conflitos das personagens, e a forma, né, de como ela traz essas emoções pra gente fazem com que a gente também sinta muita coisa. Então foi um livro que me tocou demais e que também me deixou angustiada em várias passagens, que me deixou chorando horrores em várias partes do livro. Assim que acabou, foi um daqueles que eu basicamente não conseguia parar também de chorar, que eu precisei assim de uns minutinhos pra me acalmar, porque o livro realmente pegou lá no fundo. Outro também que teve esse efeito emocional foi o Eu Perdi o Rumo, da Gayle Forman, que pra mim é um dos melhores livros da autora até o momento, né, de todos dela que eu já li. É pela realmente escrita dele, é uma escrita extremamente sensível, é uma história que acontece em apenas um dia e que a gente vai ter então a perspectiva de 3 personagens diferentes, e como a Gayle Forman conseguiu unir tudo isso, de como ela aproximou personagens diferentes, com cada uma com seu próprio conflito, com sua própria dificuldade. Tem passagens também que foram muito dolorosas por aquilo que elas vivem, outras que foram tão bonitas e... enfim, foi um livro que realmente me tocou também em muitos momentos, que me fez chorar em várias passagens, e que quando acabou eu tava com aquele misto, né, de garganta apertada, de emoção por tudo aquilo que eu tinha lido. Um livro que foi uma releitura, porque eu já tinha lido no ano passado e que esse ano eu reli e acabou virando um dos melhores do ano pra mim, foi o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Quando eu li esse livro no ano passado, ele não conversou comigo. Foi um livro que eu não tinha conseguido entrar na narrativa dele. Eu achei a leitura incrível. Esse é um livro em que os acontecimentos externos perdem relevância frente aos acontecimentos internos. O que dita aqui o livro é a questão subjetiva das personagens. A gente vai vendo essa construção de mundo a partir disso, como essa subjetividade se conecta entre os personagens, como isso se aproxima aos personagens que às vezes não têm absolutamente nada em comum, que nem se conhecem. A gente vai vendo como muitas das coisas que estão aqui são relativas, porque é um livro que segue demais a mente de cada um deles. Então a gente tem impressões que às vezes são imprecisas, memórias que às vezes se confundem. É um livro então que tem muito vai e volta, mas enfim, é um livro incrível. Foi a primeira obra de ficção da Virginia Woolf que eu li, porque eu já tinha lido Um Teto Todo Seu, que é de não ficção, e também já tinha me apaixonado, e que agora eu quero ler mais dessa autora, ainda mais, porque realmente eu me encantei pela escrita dela e pela construção que ela deu aqui pra toda a obra. Nessa lista, o último livro então que eu li no ano, que também a hora que eu terminei eu quis aplaudir, porque, enfim, foi realmente uma leitura sensacional. Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolf. E eu amei esse livro, especialmente porque ele é um livro tão plural. A gente não tem uma história que una uma história linear. O que a gente tem a cada capítulo são histórias de personagens diferentes. Todos esses personagens estão conectados por um mesmo fato, então foi um assassinato que aconteceu dentro de um vagão. Então a cada um dos capítulos a gente vai vendo quem são essas pessoas,
como elas existem, e a narrativa então segue cada uma delas, cada uma dessas realidades, e é um livro que vai te dar vários tapas na cara, porque ele vai trazer muitas temáticas que são muito importantes, e principalmente ele vai mostrar como as coisas não são nem 100% uma coisa, nem 100% outra. E eu fico por aqui então. Eu quero agradecer vocês por mais esse ano, por vocês terem estado aqui comigo, me acompanhado. Na véspera de Natal o canal atingiu 30 mil inscritos e eu fiquei muito feliz com essa conquista. Muito, muito, muito obrigada. Nada disso seria possível se não fossem vocês, então muito obrigada por mais esse ano darem sentido ao meu trabalho, por me incentivarem, me impulsionarem. 2018 teve muita coisa boa, né, nesse sentido profissional, e eu tô muito realizada, muito grata mesmo. Enfim, vocês são lindos. Obrigada pelo carinho de sempre, de coração. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E me acompanhe também nas demais redes sociais da minha vida literária. Beijos a todos e até 2019!